vamos nos ater a alguns detalhes deste evangelho. O vento forte, o mar agitado e a barca começa a encher. São muitos os momentos de nossa vida que experimentamos dificuldades, sofrimentos. E esse vento forte, mar agitado, a barca que se enche, é a imagem desses momentos difíceis de nossa vida. Os discípulos vão a Jesus e dizem: Mestre, estamos perecendo. Eles sentem medo. Assim como nós também sentimos medo em muitos destes momentos, que a vida vai saindo do controle de nossas mãos e tomando rumo dos quais não gostaríamos que tomasse. Sentimos medo, como os apóstolos também sentiram. E eles dizem ainda: tu não te importas? Vê que estamos perecendo e tu não te importas? A revolta, a não aceitação do sofrimento, os questionamentos contra Deus, também se fazem presente na vida de alguns de nós, poucas ou muitas vezes. Quando começamos a experimentar um sofrimento um pouco mais intenso, é comum olhar para as pessoas e perceber a revolta. Por que estou sofrendo? Deus não olha mais para mim, não tá vendo a minha dor. Deus parece ter abandonado. Se nós nunca falamos, já ouvimos isso, com certeza. Se nós nunca pensamos, se nós nunca brigamos com Deus dessa forma, já presenciamos ou escutamos pessoas relatarem tais questionamentos na hora da dor, na hora do sofrimento. Tu não te importas? Perguntava os apóstolos. E Jesus diz: por que o medo? Ainda não tendes fé? Tantos milagres Jesus havia realizado na presença dos discípulos, como também já realizou na nossa vida e na vida de pessoas que nos cercam. E por isso ele pergunta aos discípulos e pergunta também a nós: por que o medo? Por que a falta de fé? Na hora que a fé então é testada, na hora que a fé é provada, permitimos ser dominados pelo medo? O que importa perceber que Jesus estava na barca, como Ele também está na nossa vida. Estava na barca com os apóstolos. E na hora certa, no momento que Ele julga ser oportuno, Ele silencia o vento e acalma o mar. Alguns de nós, ou muitos de nós, já experimentamos situações da vida da qual não conseguimos ver a solução. Momentos difíceis pelos quais passamos, que em meio à dificuldade, parecemos estar desnorteados, sem rumo, sem direção.
E meio que sem sabermos como, as coisas foram se ajustando, se encaixando, e a solução foi aparecendo, e aquele momento difícil foi superado. É Jesus silenciando o vento e acalmando o mar. E a partir daí, então, destaca o tema para a nossa reflexão: a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida. Uma presença que precisa ser percebida. Trago uma citação de um autor espiritual contemporâneo, Francisco Faus, do livro Para Estar com Deus. Diz ele: ter presença de Deus é, antes de mais nada, tomar consciência de que Deus vive e está sempre perto de nós, que nos vê, que nos ouve, que nos acompanha com amor e se interessa como Pai, até pelas menores coisas de nossa vida. Importa realizarmos nossas atividades cotidianas, sejam elas pequenas ou grandes, sejam elas públicas ou escondidas, com a certeza de que Deus está conosco. Pensem, uma louça lavada, uma casa varrida, uma roupa passada, o computador ligado para a aula ou para o trabalho, e saber: Deus está conosco, Deus está comigo. Quando erramos ou quando acertamos, Deus está comigo. Quando erramos, não é Deus que se afasta. Nós nos fechamos pelo erro, pelo pecado cometido, mas Deus não se afasta porque Deus não pode não nos amar. Ele escolheu nos amar e em Deus não há mudança. Então Ele nos ama e nos ama sempre, independente de nossas escolhas. Nós que nos fechamos ao seu amor. Ele está conosco. Ele está com você. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Ele está contigo. E por que é importante saber-se na presença de Deus? Porque muda tudo na nossa vida. Muda tudo na vida saber que não estamos só. Muda tudo na nossa vida saber que temos um Deus que está conosco o tempo inteiro. Essa presença de Deus, que precisa ser uma certeza para nós, é uma grande meta na vida espiritual. Uma meta que não termina nunca. Estaremos sempre em processo de amadurecimento, no entendimento de que Deus está conosco, na experiência da presença de Deus. É um caminho de amadurecimento, é um caminho de entendimento. E quanto mais tiver tal entendimento e fizer tal experiência, mais aprofundo na fé, mais aprofundo no amor. É certeza da proximidade dele, é uma experiência terrena, mas já uma prévia da experiência eterna no céu. É uma permanente ação de graças. O que fazemos quando termina a comunhão? Voltamos ao nosso lugar, nos ajoelhamos ou sentados, fechamos nossos olhos e rezamos com a certeza de que Deus está presente porque acabamos de recebê-lo.
Mas quero dizer, não é apenas neste momento sacramental que Ele está presente sempre, todos os dias e cada momento de nossa vida, e é isso que precisamos amadurecer para vivermos em constante ação de graças. Já pensaram? Acabar de comungar, chegar no banco e soltar um palavrão? Ah, padre, que absurdo. Então por que soltar um palavrão ao longo do dia? Porque Deus está presente. Já pensaram receber Jesus na comunhão, chegar no banco, abrir a internet e ver alguma publicação imprópria? É perceber, Deus está presente comigo o tempo inteiro. É viver em ação de graças. E sabendo que Deus está presente, ser grato e expressar gratidão pelas conquistas e alegrias. Perceber-se consolado e acompanhado nas dificuldades. Vejam, muda tudo. Saber que não estamos só. Como cultivar a presença de Deus? Pela oração diária. Não encontramos Deus apenas na Santa Missa, precisamos estar com Ele. E repito, cultivar a presença dEle. Então, diariamente um tempo para ler a palavra, rezar o terço, alguma leitura de estudo, aprofundamento da fé, jaculatórias, que são frases curtas, espontâneas. Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado porque isso aqui deu certo. Senhor, obrigado porque saí atrasado, mas de casa para o trabalho, incrivelmente, peguei os sinais abertos, o ônibus chegou na hora e nenhum Uber cancelou. Obrigado, Senhor. Quem vive na presença de Deus, dialoga com Deus o tempo inteiro. Conversa com Deus de modo espontâneo. Tem os momentos fixos de oração, porque gente preguiçosa na fé diz assim, não, o texto eu não rezo não, mas eu falo com Deus o dia inteiro. A missa eu não vou não, mas eu falo com Deus o dia inteiro. Essa gente preguiçosa quer dar desculpa. Temos que ir à missa, temos que rezar o texto, ler a palavra, e além disso, conversar com Deus o dia inteiro. Não é uma coisa ou outra, é tudo, né? Então, jaculatórias espontâneas, repetidas ao longo do dia. É ter no ambiente de trabalho, na casa, alguma imagem, um pequeno crucifixo, que nos reporte para Deus, para onde possamos direcionar o olhar várias vezes ao longo do dia, e renovar essa consciência da presença de Deus. Olhar para a imagem da Virgem, obrigado por sua maternidade, obrigado por seu cuidado. Avançando um pouquinho mais, trago um pensamento da segunda leitura, já refletido aqui outras vezes. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Deus. Entender que Deus está presente e cultivar esta presença nos faz crescer na fé, na esperança, no amor. E crescendo na fé, esperança e no amor, nutrindo atitudes para com Deus de amizade, de confiança, de obediência, de disponibilidade para servi-lo e também servir aos irmãos. E esse cultivo, então, da presença de Deus, ele é correspondência ao amor que nos amou primeiro, ao amor que incansavelmente vem ao nosso encontro, e eu correspondo a esse amor cultivando a presença dele. Só quem vive na presença de Deus e experimenta sua amizade,
consegue ser instrumento da presença e do cuidado de Deus para os irmãos. Deus quer fazer com que a presença dele seja percebido pelas pessoas em nossa vida. Por meio de nossas ações, deveríamos ser presença de Deus para as pessoas. Deveríamos ser o cuidado de Deus para as pessoas. Um consolo, uma palavra de ânimo, de esperança, mãos estendidas para partilhar, para socorrer alguma necessidade. É Deus agindo por meio de nós. Então, esse cuidado de Deus, eu já experimentei esse cuidado de Deus muitas vezes, através de tantas pessoas. Até hoje experimento. Lembro alguns momentos difíceis da infância, em que pessoas que nem católicas eram, e foram uma importante presença de Deus para mim. Hoje, olhando para trás, enquanto criança não entendia, enquanto adolescente não entendia, mas depois adulto, um pouquinho mais experiente na fé, olhando para trás, mesmo naquelas pessoas que não eram religiosas, que não eram católicas, consigo perceber hoje o cuidado de Deus, que não me deixou só, em momentos difíceis da vida. Então, perceber-se na presença de Deus, cultivar tal presença, faz com que correspondamos ao amor de Deus e que nos tornemos manifestação da mesma presença de Deus para as pessoas. Já viram pessoas que a gente se aproxima e a gente consegue perceber tal presença? Parece tão concreto perceber a presença de Deus em algumas pessoas. Portanto, só quem faz tal experiência da presença dele consegue comunicar a mesma presença. Muitas vezes, ontem mesmo, tive a desconcertante experiência de ver pessoas gravemente enfermas ou até em situação terminal sorrindo, consolando, evangelizando os que estão em volta. Às vezes, consolando e confortando próprios familiares que estão inconformados com a situação e a própria pessoa gravemente enferma ou terminal, consolando e apontando para Deus. E o que é isso, senão a presença de Deus nessas pessoas? E uma presença de Deus que faz com que não pensem em si mesmas, na sua saúde grave, no seu caso terminal, mas pense naqueles que estão em volta, se preocupam com o que estão em volta e querem consolá-los, querem fortalecê-los nesse momento. O que é essa presença de Deus que faz com que não sejamos a prioridade para nós mesmos, mas que coloca o outro como nossa prioridade? Em sua vida, neste momento, você que está aqui, você que está em casa, nos acompanhando por meio de nosso canal, em sua vida, nesse momento, o vento pode estar forte.
Neste momento o mar pode estar agitado. Não se desespere. Não se desespere com o vento. Não se desespere com o mar. Olhe ao redor. Procura direitinho. Olha com atenção à sua volta. Porque não estará sozinho. Porque não está sozinho. Jesus está aí, ao seu lado. Olha direitinho. Perceba com atenção. Ele está aí. Encontre Jesus, que está ao teu lado e que não te deixa só. E na hora certa, nem sempre a hora que queremos, mas na hora certa e do jeito dele, ele agirá. Ele que está ao teu lado, irá silenciar o vento, irá acalmar o mar. Confie em Deus. Esses momentos difíceis são ocasiões propícias para crescermos na fé, amadurecer nossa experiência de fé e aprendermos mais e mais a confiar em Deus. Confie em Deus, Ele que nunca te deixa só.